Gente, voltamos agora para a gente falar de algo que no chat vocês falaram um pouquinho antes, que é quando desenvolver líder numa empresa familiar. E muitas vezes fala, eu não gosto de trabalhar com empresa familiar. Desculpa, mas boa parte das empresas brasileiras são familiares. Então não tem muito que você escapar disso. O que agora eu preciso provocar é o como. E aí, agora eu vou perguntar para vocês deixarem aqui no chat para comentar comigo, para eu passar um pouquinho aqui durante o papo. Você está numa empresa pequena, média, grande? Qual o tamanho da pessoa da empresa que você atende hoje, que você está inserido? Tem uma estrutura de RH formada? É só você sozinho? Ou é só você e o ChatGPT? Que hoje tem o ChatGPT para ajudar, mas no final da história é você executando. De manhã está rodando folha, de tarde está treinando, no outro dia está recrutando e ali vai indo a semana com vários chapéus. Então me conta, qual que é o tamanho da empresa que você atua hoje e o tamanho da sua estrutura de RH, porque é legal de entender um pouquinho em que mundo que vocês estão inseridos. E aí, para debater isso, é uma pessoa que faz parte da minha vida, é uma amiga pessoal também, que é a Áurea Santos, que é a CEO da Escola de RH. Você já deve ter visto eu zoar a Rainha das Onças e outras zoeiras por aí na internet, que tem aí uma bagagem bem grande, passando por indústria, por várias áreas, e principalmente uma pegada que colabora muito com o que a gente defende aqui, que é um RH que entenda de negócio. E não fique só no RH por amor. Que, por favor, vamos abolir isso daí. E o quem cuida de quem cuida, um dia eu vou explicar para vocês, eu já postei sobre isso, porque que isso me incomoda, de cuidado, para mim, leva numa área assistencialista, que não é o objetivo do RH, né? Então, bem-vinda, Áurea, pela primeira vez presencialmente no nosso estúdio. Eu resgatei a foto da primeira vez que eu participei aqui, foi online, né? Eu tava totalmente diferente, você diferente. Eu falo, gente, num curto espaço de tempo, quanto que a gente muda, né? E a gente muda para melhor, né, Léo? Então, quando a gente fala de empresa familiar, Áurea, do que estamos falando de verdade e quais os erros mais comuns quando se define uma empresa? Essa aqui é a empresa familiar. Tá. Vamos lá, eu trabalhei, né? Eu tenho 30 anos, comemorei o ano passado 30 anos de RH. Acredita, Léo? Gente, talvez tenha gente que esteja aí assistindo a gente agora que não tem 30 anos de vida, né? Eu tenho 30 anos de RH, comecei muito menina e eu trabalhei em empresas familiares. E eu vou falar para você que existe um ouro em trabalhar em empresa familiar. Eu até pesquisei aqui, né? E estou aqui com meu celular com alguns dados que eu acho muito importantes. Eu não queria errar nenhum desses dados, porque é muito importante que quem está nos assistindo enxergue o oceano azul que são as empresas familiares, que realmente tem esse ranço do mercado, sabe? RH não quer trabalhar em empresa familiar, um líder muitas vezes, né, me procura para orientação e fala, Áurea, é uma empresa familiar, não sei se eu aceito ou se eu não aceito. Então, só para a gente entender onde a gente está pisando, Léo, 90% das empresas no Brasil são empresas familiares. 90%, tá? Dados de 2026. Que eu gosto de trazer dados, né, do ano vigente. As empresas familiares são responsáveis por 65% do PIB no Brasil. É muita coisa, é mais que a metade. Ou seja, movimenta o país. São as empresas familiares. Por quê? Eu já trabalhei em várias multinacionais também, tá? Inclusive multinacionais familiares. Boa pergunta, boa quebra aqui, Áurea. Nem sempre a empresa familiar é o mercadinho do bairro, tá? Sim. Olha, a empresa familiar que eu trabalhei, 60 mil colaboradores. Então, assim, a gente vai falar um pouco sobre isso, a gente vai falar sobre esse crescimento, a gente vai falar... eu vou tentar trazer, né, num curto espaço de tempo, o máximo que eu conheço do tema, porque eu sentei em cadeiras em multinacional familiar, em empresa familiar nacional, e 65% do PIB, Léo, é muita coisa. Carrega o país. E outra coisa, 75% dos empregos no Brasil vem de empresas familiares. Ou seja, a gente está falando de uma potência que talvez, Léo, a gente tenha um olhar diferenciado, a gente tenha um viés. E qual viés é esse? Da empresa muito pequenininha, que talvez não seja a empresa que ainda esteja no momento de ter um RH. Talvez seja uma empresa que não esteja no momento de ter um gerente sênior.
Então, são essas questões que eu acho que é importante a gente explorar hoje, né? E se a gente for pensar no mundo, porque eu saí também do Brasil, para a gente ter uma ideia, né? Se no mundo também é assim, são 8 trilhões de dólares que permeiam empresas familiares. Então, é uma potência. Ou seja, o que a gente precisa fazer é enxergar a profissionalização, enxergar o tema, inclusive, desse nosso encontro, da liderança de empresa familiar. Porque quando eu me debruço sobre esses números, eu falo, poxa, é um oceano azul. Existem muitas oportunidades. E pasme, Léo, um CEO hoje numa empresa que não é que não seja familiar, mas uma empresa mais profissionalizada, esse CEO fica na cadeira até uns 5 anos. É uma tendência de mercado, tá? Um CEO numa empresa familiar costuma ficar 10, 20 anos. Ou seja, existe ali, eu não chamo de estabilidade, mas existe uma oportunidade de você ver ciclos mais acontecendo dentro da empresa. Você consegue pegar uma empresa, por exemplo, eu trabalhei numa familiar que quando eu cheguei no RH, ela tinha 30 mil colaboradores. Eu saí por conta de um convite 1 ano e meio depois. Ela tinha 7.500, ou seja, olha a importância, né? Olha o quanto que você cresce na sua carreira em trabalhar em empresas familiares que hoje buscam a profissionalização. Então, esse é um ponto, gente. A primeira quebra nem sempre é uma empresa pequena. Sim, ó, eu tenho alguns nomes aqui. Posso falar? Nome de Pode, empresa? pode. Alguns nomes de empresas familiares que grande parte das pessoas conhece. Inclusive, eu trabalhei nela, a JBS, que inclusive um dos CEOs que eu mais admiro no Brasil é o Tomazoni, Gilberto Tomazoni, que ele chegou justamente no momento de transição da Sadia, quando ela resolveu deixar de ser uma empresa com olhar e gestão familiar. Ele foi o primeiro CEO externo. Profissional, digamos profissional. E ele está lá até hoje. Eu estou falando de quase 20 anos. Então, assim, ele é um grande CEO, empresa familiar, JBS, Gerdau é familiar, Globo, Itaú, Copenhagen, né, que tinha a Renata Vick como CEO, que agora, né, não está mais. Eu estou falando assim, talvez você do lado daí fale, poxa, a Áurea está falando de empresas grandes. Mas eu estou querendo te mostrar que essas grandes começaram pequenas. Vou dar um exemplo da Sadia, né? Começou ali com entrega de caminhão. Entendeu? De entregar mercadoria em caminhão. Então, muitas vezes você está numa empresa que hoje é familiar, mas existe a possibilidade da profissionalização dessa empresa e ela realmente pode se tornar uma grande potência. E sabe um outro fenômeno que está acontecendo, Léo, que talvez as pessoas não estejam enxergando? É que muitas familiares estão sendo compradas por grandes grupos. Então, muitas vezes você vai ter ali uma fusão, uma aquisição de um grande grupo e você vai, de repente, subir de cadeira 1, 2 por conta de uma fusão e aquisição. E aí, dentro desse cenário, vamos lá, a gente tem uma gestão, vou chamar de não profissional, não tão profissional nesse momento, porque, vamos lá, brasileiro normalmente empreendeu por oportunidade Sim. e por necessidade, não Sim. por desejo. Sim. Foi, eu tive uma ideia muito boa, ou, como aconteceu na pandemia, muita gente foi empreender porque era o que tinha para fazer, e dentro desse conceito foi se estruturando uma empresa sem nenhuma preparação para né? liderança, para nada. E aí, é nesse ponto onde surge o RH dentro dessa estrutura, Sim. que vai ter que muitas vezes ser o provocador, vai ter que montar o Lego Vai. para trazer a necessidade, peraí, precisamos ter minimamente 1 ou 2 líderes, dependendo do tamanho da empresa, ou vai ampliando para você ter sustentação para o crescimento. Porque Perfeito. quando você não tem líder, você não tem nada além disso. E quando você vai para uma empresa familiar, você está misturando, não é mais o cargo, é o grau de parentesco, ele não é o gerente de vendas, ele é o filho do dono. Sim. Quando você vai para a atribuição, entra o sangue ali dentro da história. E aí começa toda a história. Como é que eu lido, como é que eu consigo migrar, acho que talvez, ou provocar a necessidade para que as pessoas entendam que precisa haver a profissionalização dessa liderança, se o negócio quer se sustentar, se ele quer permanecer, ou como diz a Mônica Hauck da Solids, ela fala que RH parece boutique. Aí quando a gente faturar X milhões, a gente vai ter um RH. Não. E às vezes não é isso que é necessário, né? Sim. Tem algumas questões, Léo, que um profissional de RH tem que entender quando ele trabalha numa empresa familiar, né? Porque a gente trabalha numa empresa que ela preza muito a honra ao nome do fundador. Então, eu falo que RH inteligente, se o fundador ainda existe, se ele ainda é vivo, cola no fundador. Porque é ele que realmente decide. Pode ter os filhos, pode estar na 4ª geração, né? Que a maior parte das empresas não chega à 4ª geração.
algumas que conseguem chegar hoje. Então, se hoje você trabalha numa empresa que fala assim para você, ó, nós já temos 20 anos, 30 anos, 40 anos de mercado, ela já é uma empresa que ela está buscando muito uma profissionalização, né? Por quê? Porque muitos dos filhos, às vezes, não querem sentar na cadeira dos pais. E um enorme projeto que profissionais de RH, tanto consultores quanto profissionais, né, que trabalham hoje no formato corporativo, podem fazer é essa questão de transição, porque nem sempre o líder vai ser o filho e nem toda empresa está preparada para processos de gestão. Então, respondendo a sua pergunta, Léo, a primeira competência que um profissional de RH tem que ter é uma leitura de cenário, porque tem que enxergar se é empresa com a mentalidade do bairro. Porque tem empresa que vai ser pro resto da vida a mentalidade assim, olha, vamos ficar pequenos, a gente não quer crescer. Tá confortável assim. Tá confortável, meus filhos, cada um é um diretor, minha esposa é uma diretora, contratei uma pessoa no RH só para ficar fazendo os processos e, bem entre aspas, cuidando das pessoas, porque é algo que a gente não quer fazer. Existe essa realidade. E eu sempre falo que quando a gente faz leitura de cenário, a gente enxerga assim, ó, li o cenário, eu quero ficar nesse cenário, eu não quero ficar nesse cenário. Porque dessas empresas que eu passei aqui informação para vocês, né, da quantidade de empresas que nós temos, em sua grande maioria, são empresas realmente menores, onde tem a família trabalhando. Isso não é ruim, porque tem muita empresa. Se a gente pega o Magazine Luiza, a sobrinha hoje é CEO. Se a gente pega a Companhia de Talentos da Sofia Esteves, a sobrinha agora está na cadeira de CEO. Então, a gente só tem que entender e fazer a leitura de cenário, Léo, para qual caminho a empresa está indo. Olha, a gente vai ficar desta forma. Aí é você, profissional de RH, que tem que entender se você continua nessa empresa ou se você sai. Mas se ela te dá a oportunidade e diz, eu quero crescer, eu quero profissionalizar, eu quero melhorar minha gestão, eu quero aumentar o meu faturamento, eu quero crescer, eu quero ter outras unidades, aí sim a gente nada de braçada, porque a gente precisa de fato profissionalizar. E quando a gente fala, Léo, em profissionalizar, fica parecendo assim que vai mandar todos os parentes embora. E isso não pode acontecer. Não, e profissionalizar como se você fosse jogar todo o resto no lixo. Não, porque o passado trouxe essas empresas até aqui, né? Eu tava num grupo de mastermind em Curitiba há 2 semanas, Léo, a gente estava debatendo justamente isso, né? Muitas vezes a geração mais jovem ou um profissional de RH que acabou de assumir uma cadeira já chega colocando defeitos, falando a gente precisa mudar isso, melhorar aquilo. Mas vamos pensar que existe dentro dos negócios, principalmente os familiares, existe o princípio da honra. Existe o princípio, né, da ancestralidade ali. Então, a gente tem muito que entender a história da empresa e conversar com quem realmente hoje está nas cadeiras de influência. Porque muitas vezes tem uma pessoa numa cadeira que ele não é influente. Ele ganhou aquela cadeira por ser parente, mas ele não tem influência. Um profissional de RH, volta a falar da leitura de cenário, né, Léo? Tem que entender assim, ó, quem dos parentes que estão sentados na cadeira é um profissional influenciador, para justamente você buscar este apoio com este influenciador, né? Porque eu enxergo, eu entendo, e eu já trabalhei em empresa muito pequenininha familiar. É diferente você trabalhar numa familiar bem pequenininha, que você fala diretamente com o dono, que é, né, muito o jeitão dele, de uma empresa que quer se profissionalizar. Mas o primeiro ponto é o profissional de RH, Léo, se enxergar qual é o tipo da empresa que eu quero. Porque tem gente que está muito feliz numa empresa familiar, é amiga do dono, né? Quando quer pedir dinheiro emprestado. Isso, quando precisa adiantar ali o salário. Ó, me empresta um dinheiro para eu dar entrada num apartamento, que a gente sabe que isso acontece demais em empresa pequena. Tem profissionais de RH que se sentem felizes nesse tipo de organização. Então, eu acho que o primeiro ponto é fazer essa leitura de cenário. Áurea, eu quero estar nesta primeira empresa, tá? Nessa pequenininha. Muito provavelmente, Léo, não vai ter abertura para grandes inovações, para grandes mudanças, certo? Não vai ter. Não vai ter orçamento e o empresário muitas vezes não está querendo essas questões. Não está querendo mexer nisso. Ele não chegou no nível de maturidade. Não. Ou tá tranquilo também, se ele tem a maturidade e quer ficar daquele jeito para ele. Sim, eu vou dar meu exemplo pessoal, Léo. Eu sou filha de mecânico, né? Então, em 81, meu pai fundou uma oficina mecânica em Ribeirão Preto, e aí ele e meu irmão, empresa familiar, né? Tinha aqueles embates. Meu irmão queria a inovação, queria a novidade, meu pai queria a tradição. Então, meu irmão queria trazer coisas e era aquela brigaiada de filho que acontece, né? Empresa familiar. E olha que interessante, né? Hoje, os meus sobrinhos estão trabalhando com meu irmão e eles estão com o mesmo dilema. Porque os meus sobrinhos querem coisas novas, querem coisas diferentes. É cíclico, né? Então, eu sempre falo, eu converso com os meus sobrinhos assim, eu falo, poxa, olha, o seu avô fundou, já não está mais conosco, né? Ele fundou, e ele fundou com alguns princípios que eles não mudam ao longo dos anos, né? Então, meu irmão, por mais que às vezes ele queria mudar algumas dessas coisas, princípios não mudam. Então, um profissional de RH, ele precisa, se tiver oportunidade de conversar com o fundador, e
essa conversa, gente, ela é incrível, porque quase todo mundo tem medo de ali conversar com o fundador, sabe? E se você puder conversar, gente, é uma conversa incrível, porque você vai entender assim, para onde ele quer que a empresa vá. Porque ninguém pergunta isso. O que ele quer de você? Isso, perfeito. O que é RH para ele? O que você vê de RH e para onde você quer ir? Porque se eu sei para onde o dono de uma empresa quer ir, aí eu monto a minha estratégia de RH. Porque tem RH, Léo, que monta estratégia errada. Monta estratégia assim, pedindo no grupo de WhatsApp... O que você vai fazer no ano que vem? Não, gente. É focado em quem é o influenciador e quem é o fundador da empresa. Poxa, o fundador não está mais. Então, quem é a pessoa que está à frente dessa empresa familiar? Porque eu preciso entender, assim, para onde a gente vai. Porque se existe essa conversa, RH, ele assume um outro papel. Ele começa a enxergar como parceiro de negócio, porque marketing é um grande parceiro de negócio. Marketing, quando entra na sala, mostra quantos leads foram captados, mostra ali, né, quanto que a campanha de vendas trouxe de pessoas para o comercial converter. O comercial mostra, né, quanto que converteu, quanto que trouxe para o bolso da empresa. E a RH mostra o quê? E na empresa familiar, a gente tem mais que mostrar, sabe, Léo? Porque como a empresa já está mais profissionalizada, ela já tem indicadores. Mas a empresa familiar muitas vezes não tem. E de onde vem esses indicadores? Da minha cabeça? Não. Na empresa familiar, indicador é faturamento e conta paga. Total. E assim... Pagou a conta, rodou a folha, tinha dinheiro. Assim, a gente cumpriu as obrigações mínimas? Cumprimos, então tá tudo certo. Então, acho que é muito em cima disso. Acho que você traz um ponto excelente da consciência, leitura de cenário. Onde é que você tá? Você sentar com o senhor, o que você quer? O que você espera? O que é RH para você? Você perguntar o que é RH para ele, talvez você tenha uma oportunidade de ouro de explicar o que você faz. Não, eu sempre falo, RH que pergunta o que RH faz, para qualquer pessoa, você tem a oportunidade de dar uma aula ali. Porque a maioria das pessoas não tem sequer questão, não enxerga que... Quando me perguntam, Áurea, o que RH faz? Eu falo, faz o dono da empresa duplicar, triplicar o faturamento. Todo mundo fica chocado, fala assim, mas como assim? Porque as pessoas enxergam a gente como uma pessoa que cuida do coffee, que cuida da festa, que cuida do uniforme, que cuida de qualquer outra coisa, exceto, né, que não vincula RH a negócio, a faturamento. Então, hoje essa é a minha missão. Você sabe, a gente tem várias conversas sobre isso, a minha missão é essa, sabe? É mostrar para o RH, assim, como você tem a oportunidade de, numa mesa de negócio, mostrar que RH é uma cadeira de negócio, porque se eu não assumo essa cadeira como negócio, eu sempre vou ser coadjuvante. Então, vão me chamar depois da decisão pronta, que acontece demais na empresa familiar. Tá pegando fogo já, né? Empresa familiar, Léo, acontece demais isso. Ó, já resolvemos aqui, a gente vai comprar uma outra unidade. Poxa, mas não perguntou? O RH não fez uma análise de viabilidade do lugar? Tem gente trabalhando naquele lugar? Tem cine? Tem faculdade naquela cidade? Depois a empresa compra ali, pega uma isenção de imposto, abre uma outra unidade, só que aí não tem gente para trabalhar. E onde estava o RH neste momento? Então esse é meu convite, sabe, Léo? Eu sou apaixonada por empresa familiar, hoje eu atendo muitas empresas familiares, né? Empresas que os filhos ainda estão. E antes de você me fazer a próxima pergunta, né? Se eu puder trazer três assuntos para profissionais de RH estudarem, que hoje trabalham ou querem trabalhar em empresa familiar. Posso trazer aqui os 3 assuntos? Sucessão, governança, porque é o que falta nas empresas familiares. Sucessão, governança, e você tem que entender sobre conselho, sabe? Sobre essa questão dos filhos, muitas vezes, eles não vão ter cadeiras, mas eles podem ser conselheiros. Alguns parentes, a gente não desliga, a gente os transforma em conselheiros. Que o vínculo permanece ali. Total, Léo. E isso tem que ser muito... Aí eu volto a falar da leitura de cenário. Porque a gente tem que enxergar com quem que a gente não mexe. Quando eu vou começar uma consultoria numa empresa familiar, eu pergunto para quem me contratou, com quem eu não posso mexer? Quem aqui é o jabuti na árvore, né? Jabuti não só via árvore, alguém colocou ele ali. Com quem eu não posso mexer? Porque existem essas pessoas que elas são ali, ó, né? As pessoas que a gente não pode mexer. E a gente tem que ter essa percepção, sabe, Léo? De que a gente, muitas vezes... teve um colega meu que uma vez falou assim para mim. Ai, Áurea, eu dou tantas ideias pro dono da empresa e ele não aplica nenhuma. Aí eu perguntei para ele, qual que é a sua área? Aí ele falou o nome da área dele. Eu falei, você não é a área de inovação. Você não é a área de pesquisa e desenvolvimento. Então, é por isso que essa conversa, sabe, de alinhamento. Acho que tem que haver um alinhamento de expectativas, né? O que é esperado do RH, o que a empresa vai faturar este ano e nos próximos, para que a gente realmente se mostre como parceira. E, inclusive, Léo, a gente entenda quais são os líderes que a gente precisa ter numa organização.
Porque esses dias uma empresa familiar, me procurou que ela precisava de um diretor financeiro. Quando eu fui entender, não era um diretor financeiro. Se eu levasse um diretor para a empresa dela, o cara ia sair em 3 meses. Porque não era o que precisava. Não, porque o cara ia fazer muita coisa operacional. Então, é importante a gente fazer essa leitura de cenário, sabe, Léo? Como é que tá aí o povo do chat? Quero saber, quem Tô é de lendo empresa aqui. familiar? Tem Olha, gente de familiar? Tem um monte, tem gente com 50 funcionários. Opa! E só uma responsável por RH, DP, qualidade jurídico. Aqui um ponto, gente. Se você não fez aquela pergunta, não teve a oportunidade de explicar o que o RH faz, Vão o te dono dando da empresa coisa. vai te jogar mais caixinhas, tá? Ó, qual que é o nome dela? Deixa eu pegar aqui, peraí que rodou o chat. Qual que é o nome? Ellen Gabriela. Ellen. Sabe o que está acontecendo com você, querida Ellen? Você é muito talentosa, você é virona, você faz as... Virona é uma coisa do Rafa Rezende, né? Você é virona, você se vira nos 30. Estão vendo que a senhora está entregando, vão colocando mais coisas no seu colo. Só que se você mostrar o outro lado do RH e mostrar com conta, tá? O que é mais interessante, de repente, trazer um estagiário do jurídico para que você realmente entregue e atenda as demandas de RH... O céu é o limite para ela, né? E até para outras pessoas aqui. Tem um monte de gente aqui com várias áreas embaixo na família administrativa. E aí Mas tem bastante gente que legal. Que gostaram bastante essa questão da leitura de cenário. Acho que foi a palavra que a gente pega desse conteúdo é saiba ler o cenário. Saiba. E é um ponto que eu tô batendo muito, Áurea, que a gente faça o que é possível e necessário, não o extraordinário, o estratosférico ou qualquer outra coisa. Perfeito. E sabe, Léo, muitas vezes a gente vai num evento como a RH Summit, né, que eu vou pelo 3º ano consecutivo e amo esse evento, até convido todo mundo que está assistindo aí no RH Summit, aí aproveita e já me encontra por lá pra gente falar um oi. Você vê um terno rosa por lá? Eu vou estar com terno, um dia eu vou de rosa, um dia eu vou de azul, em homenagem ao RH Summit, já os looks já estão separados. Então, se você me vê por lá, por favor, venha conversar comigo, né, tirar alguma dúvida, enfim. E quando a gente vai em eventos como esse, Léo, o que acontece? A gente vê empresas fornecedoras de serviços de RH, e às vezes a gente está numa empresa familiar e a gente quer levar toda aquela novidade, sabe? A gente quer levar aquele sistema. A gente fica frustrado e às vezes até chateado, né? Escrevam aí se isso está acontecendo com alguém, que às vezes vai num evento e fala, poxa, eu quero levar isso aqui para a organização que eu trabalho. Só que sabe o que acontece? Às vezes não houve a leitura de cenário. E por você não ter feito a leitura de cenário, por você não ser uma pessoa que está conversando sempre com o CEO e com o influenciador, às vezes você vai lá pedir orçamento, vai pedir budget para um sistema e você vai ouvir não. Só que você não está sabendo que às vezes uma máquina foi comprada para aumentar a produção. Às vezes você não está entendendo que um terreno novo foi comprado e isso vai ficar em segundo plano. Então, a leitura de cenário, Léo, é para você até entender o que você leva, em que momento você leva e qual é o retorno disso. Porque se eu mostrar... E você estava até falando antes aqui, né, com o Pablo e com a outra colega, você estava falando do retorno, né? Olha, se eu mostro ali, né, deu 1 milhão, se deu 1,5 milhão, eu mostrei ali que teve o ROI. Se a gente mostra o ROI, porque sistema por sistema, um dono de uma empresa familiar não vai comprar. Agora, se eu mostro que esse sistema vai apoiar na profissionalização, vai diminuir X coisas, que coisas, Áurea? Vai diminuir ali retrabalho, vai diminuir verbas rescisórias, erros de cálculo de folha de pagamento, estou dando um exemplo simples aqui. Fica muito mais fácil. E você entende também, quando você conversa e faz essa leitura de cenário, Léo, que momento que eu posso encaixar isso? Será que dá para ser nesse ano ou eu consigo colocar para o próximo ano? Porque eu vejo que tem muito profissional de empresa familiar que fica frustrado porque não consegue levar essas novidades. Mas será que é o momento? Será que a empresa não está com foco em produto? Porque tem isso também. As empresas, elas têm um ciclo anual no que eu ponho foco. Então... Principalmente as familiares, tá, Léo? Esse ano é o foco do produto. O ano que vem o foco é no comercial. E pode ser o ano do foco em pessoas. Eu sempre consegui que pessoas estivessem como foco, não foco total, mas com foco ali ao longo do tempo. E você precisa planejar a sua carreira também dentro de uma familiar, sabe, Léo? Porque... o orçamento, ele é muito diferente dentro de uma empresa familiar. É limitado, mais limitado. É muito limitado. E tem algumas coisas positivas que eu vejo na empresa familiar. A tomada de decisão, em alguns momentos, ela é mais rápida, porque eu trabalhei em multis que precisava de 4, 5 alçadas de aprovação. 5, 6 pessoas para aprovarem uma coisa. Às vezes, direto com o dono, você já aprova. Mas a gente tem que saber a forma de falar, a forma de levar. Gente, acho que dá para continuar isso daí nos canais da Áurea, para você aprender um pouquinho mais. Eu conheço várias alunas dela.
Várias alunas e alunos vão estar com a gente no RH Summit também, nas nossas roundtables, nos outros palcos por lá. Inclusive, se você é RH de uma PME, tem um palco que vai ser dedicado exatamente para você. Então, conteúdo direcionado para quem é uma equipe de RH, para quem tem vários chapéus que fica usando chapéus ou chapéus, agora me embolei aqui, não me recordo da forma correta, mas tem conteúdo para você e tem um cupom aqui em cima aí de 20% para você comprar. Já com antecedência, já se programar, ver hotel e tudo mais. Áurea, obrigado, foi uma troca muito rica. E aí, ó, anota aí, leitura de cenário, que conecta com algo que eu falei um pouquinho antes, que a tendência para 2026 é senso crítico. Tá em falta. Sim. Muito mais do que usar IA, implementar IA, ler o cenário e ter senso crítico para entender onde que isso casa. Sim. Você encontra a Áurea no LinkedIn, né? Áurea Santos, encontra também no Instagram. É Áurea Santos RH, nos dois, no LinkedIn, no Instagram, Áurea Santos RH. E assim, Léo, eu sou apaixonada pela nossa área, né? Eu falo que eu sou tão RH que eu nasci no dia do profissional de RH e há 30 anos, né, falo sobre isso. Então, quero vocês lá nas minhas mídias sociais pra gente trocar. Se você é de empresa familiar, já manda uma mensagem lá, né, Léo? E quero encontrar todo mundo no RH Summit. Eu fico andando lá pelos corredores, aí quero que as pessoas cheguem lá pra gente se conectar, né? A gente sair do virtual. Eu quero muito conhecer aí o pessoal que estava aqui no RH Talks. Gente, daqui a pouquinho a gente volta com outro conteúdo e agora a gente não vai falar de liderança. A gente vai falar daqueles casos onde a pessoa não quer ser líder, mas para ir você também precisa ter caminhos para essa pessoa para não perder esse profissional. Então, relaxa, aí levanta, pega um cafezinho, vai rolar um comercial, toma uma aguinha, espicha a perna e daqui a pouquinho a gente está de volta.